Então, vamos lá. Vamos falar sobre presença versus tráfego. É muito importante entender o conceito de presença e o conceito de tráfego, porque esse é um dos erros mais básicos que o pessoal comete quando começa a fazer marketing digital, né? Esse é o motivo daquela pessoa que fala assim, eu fiz um website, mas não trouxe resultado nenhum, ou aquela pessoa assim que diz, eu estou investindo em mídias sociais, mas ainda não tive resultado, né? Aqui você vai entender por que isso acontece, ok? Então vamos lá. O que é presença? Presença, né? Show up, né? Presença é você aparecer, você vai lá na festa, você estar presente nos momentos, você estar presente para os seus clientes, é você estar presente. Mas isso não quer dizer que você vai vender, né? Obrigatoriamente você tem que ter presença, você tem que ter o teu website, você tem que estar presente no mundo online, né? Você tem que ter as suas mídias sociais, você tem que estar presente nas mídias sociais, ok? Mas isso não é garantia de venda, ok? Não é garantia de que você vai vender. Estar presente é necessário. Como diz aquela frase clássica, né? Quem não é visto não é lembrado, ok? Mas não quer dizer que você vai vender com mídias sociais, fazendo suas mídias sociais, ou tendo um website apenas, ok? Para vender você precisa de muito mais do que isso. Para vender você precisa estar presente no seu website, na internet, nas mídias sociais. Você precisa ter um produto muito bem definido, você precisa ter uma oferta bem construída e você precisa de tráfego, né? Eu costumo dizer que tráfego é poder, porque se você tem tráfego, você consegue fazer isso virar dinheiro, ok? E quando eu falo tráfego, se você tem, por exemplo, um número de acesso grande no seu website, isso é tráfego. Se você tem tráfego, você pode construir um funil com um produto e uma oferta para vender através do seu website, sem fazer anúncio. Digamos que você gere muito conteúdo, já tem teu público construído e já tem um posicionamento muito bem feito, você pode usar esse tráfego, né? Mas você precisa também construir um fluxo constante do seu público-alvo para o seu website ou funil. E como que você constrói esse tráfego, né? Existem duas formas, já está cansado de saber, tráfego orgânico e tráfego pago, ok? Vamos falar um pouquinho de tráfego orgânico, né? Tráfego orgânico consiste basicamente em você indexar os assuntos de interesse do seu público-alvo nos sistemas de busca de informação na internet. Para quê? Para que quando o seu público entre nos sistemas de busca para procurar alguma coisa que você sabe que ele está procurando, apareça lá o seu assunto e isso seja de fato uma fonte de tráfego. Então, por exemplo, Google, Bing, Yahoo, você encontra matérias escritas, né? Então, matérias de blog vão ser indexadas, por exemplo, no Google, no Bing, no Yahoo. Vídeos podem ser indexados no YouTube e no Vimeo, né? Então, está lá no YouTube, procura sobre um determinado assunto, aparece um vídeo seu lá, específico para falar com o seu público-alvo, né? Imagens, por exemplo, Pinterest e Flickr, você pode indexar suas imagens lá e elas vão aparecer. Não é muito o caso do escritório de contabilidade, né? Mas se fosse, por exemplo, designers de interiores, pode indexar as imagens lá e isso pode gerar tráfego, pode gerar negócio, né? Então, o tráfego orgânico, você precisa criar conteúdo relevante que você já sabe que o seu público-alvo procura. E você precisa indexar esse conteúdo com as palavras certas, ok? Então, existe um passo a passo. Para você conseguir fazer isso, você precisa conhecer o seu público, você precisa saber por quais assuntos o seu público procura na internet. Você precisa saber quais as palavras mais procuradas em relação àquele assunto, né, para você conseguir indexar esse conteúdo nessas máquinas de procura, né? Você precisa criar conteúdo relevante que atenda essa procura do seu público-alvo e você precisa indexar com as palavras em maior volume de busca, né? Eu estou dando uma passada rápida por cima desse assunto aqui, né? Porque a gente vai ter mais para frente um módulo só para isso daqui.
Só que como a geração de conteúdo e o SEO, não é? A indexação desse conteúdo, para você conseguir fazer isso, tem que ter a estratégia de funil pronta, porque não adianta você gastar tempo da sua vida criando várias e várias matérias que levam a lugar nenhum, não é? Tudo precisa ser estrategicamente pensado. Então, primeiro a estratégia, primeiro os seus produtos e ofertas, e depois você pode inundar a internet, fazer uma enxurrada de conteúdo, caso você queira, né? Mas esse conteúdo vai ter que levar especificamente para dentro do seu funil ou para dentro do seu website. Sem estratégia, você vai gastar tempo fazendo conteúdo que depois não vai usar para nada. Ok? Feito esses 6 passos aqui, você deixa para fazer o SEO, que é o Search Engine Optimization, né? Nada mais é do que a indexação correta do conteúdo com base nas regras do Google. Então você vai colocar as palavrinhas lá para o Google achar e indexar o teu conteúdo, né, de acordo com o funil que você quer levar as pessoas, de acordo com essa estratégia. Ok? Depois, o SEO é você deixar tudo organizadinho, tudo bonitinho, para que os robôs do Google encontrem mais fácil as coisas que as pessoas procuram nele e indique o teu conteúdo como para essas pessoas que estão procurando. Então, o caminho é sempre esse. Estratégia, primeiro vamos definir a estratégia. Depois nós vamos construir conteúdo para o seu site e depois nós vamos fazer o SEO para ele. Ok? Então, essa é a estratégia de conteúdo. Ok? Eu dou uma passada por cima, como eu já disse. A gente vai ter um módulo só sobre isso, só sobre conteúdo de SEO. Não é? E eu não posso deixar de falar aqui, é uma coisa importante, mas eu preciso dizer também, assim, depois eu vou explicar melhor, não é? Gerar conteúdo é uma coisa que as pessoas acham que por não ser tráfego pago, ele não tem custo. Na verdade, ele tem um custo sim, que pode ser até mais alto que o tráfego pago, porque dependendo do nicho que você atua, você vai ter que gerar conteúdo de altíssima qualidade, não é? E isso custa dinheiro se você for pagar para alguém fazer, e isso custa tempo seu para fazer isso daí, para gerar esse conteúdo, né? Além de que você gera o conteúdo e você não tem o resultado imediato, porque você vai colocar este conteúdo na internet e você vai ter que aguardar para que o Google indexe ele, para que o Google comece a mostrar isso para as pessoas. Isso pode demorar meses, pode demorar de 6 meses a 1 ano para acontecer, para você descobrir que o teu conteúdo está mal indexado, ou para descobrir que o teu conteúdo não está convertendo do jeito que você gostaria, não é? E aí o que você faz? Se perdeu 6 meses, então é uma estratégia que é legal, eu acho bacana e tal, mas eu acho que ela é uma estratégia complementar, tá? Por essa questão, porque ela dá trabalho para ser feita e ela não tem um resultado imediato de um dia para o outro, assim, você coloca lá e já começa a acontecer. Diferente do tráfego pago, que você faz um anúncio, liga e imediatamente as coisas começam a acontecer. Você pode ir melhorando o anúncio, melhorando o teu funil, tá? Então, o tráfego orgânico, né, legal, bacana, mas eu sugiro que seja uma estratégia complementar ao meu tráfego de anúncios, ok? Então, vamos adiante. Falar um pouquinho sobre tráfego pago. O tráfego pago é todo tipo de anúncio que você possa fazer, né? Fala-se muito em tráfego pago na questão do marketing digital, mas não quer dizer que você não possa fazer um outdoor, um jornal, um rádio, falando para as pessoas acessarem seu website, alguma coisa assim. É óbvio, né? Com o marketing digital é muito mais fácil fazer isso na internet. Você consegue medir melhor, você consegue medir por clique, ver quantas pessoas acessaram, né? Outro tipo de anúncio você não consegue fazer isso, mas considere tráfego pago qualquer tipo de mídia que você paga para ela acontecer, tá bom? Os anúncios na internet, como eu disse, são muito mais simples, muito mais fáceis de fazer. Você consegue fazer instantaneamente, tendo a tua estratégia e ligar eles e dentro de poucas horas saber se ele está funcionando ou não está, tudo dando certo, vamos mudar, não vamos, né? Coisas desse tipo, ok? E a gente tem o Facebook, né? Os anúncios no Facebook, então é o Face Ads, ok? Que a gente pode anunciar, né? É diferente de mídia social, isso aqui não é mídia social, tá? Isso aqui é uma plataforma do Facebook, chama Facebook Business, né? Não se preocupe, eu vou te ensinar a usar
perfeitamente essa plataforma ali. Agora, o nosso foco aqui nesse módulo é a estratégia, definir estratégia. Depois a gente vai para dentro de cada um dos tipos de anúncio, como anunciar, como cuidar deles e tudo mais. Tá? Então, não se preocupe com isso neste momento. Aqui nós vamos falar sobre estratégia. Okay? Então, uma das plataformas é o Face Ads. Então, isto, repito, não é mídia social. São os anúncios que aparecem no Facebook. Okay? Nós temos o Google AdWords. Okay? E dentro do Google AdWords nós temos alguns tipos de anúncios, né? Então tem o Google AdWords em si, que chama AdWords, que é anúncios de palavras, que são aquelas anúncios que você compra na busca do Google, que você vai digitar, aparece um anuncinho lá em primeiro lugar, né? Nós temos a Media Display, né? Que são os bannerzinhos que se anunciam por aí na internet. Existem várias formas de você fazer com que esses bannerzinhos apareçam para o seu público-alvo, através de segmentação, através de site que eles visitam, através de remarketing, que são pessoas tagueadas que visitam o seu website. Também, digo de novo, não se preocupe agora em saber a fundo, porque depois eu vou ensinar a fundo como que funciona a plataforma Google AdWords. Agora nós estamos pensando em estratégia. E dentro do Google AdWords também você pode anunciar no YouTube, então através de vídeo ou através de banners que aparecem no YouTube, ok? E nós temos também o LinkedIn Ads, que são anúncios que você faz dentro do LinkedIn, certo? Isso daqui que eu estou mostrando são todas fontes de tráfego que eu pago, que você pode pagar para o seu anúncio aparecer. Lá o seu consumidor vai dar o clique e vai cair na entrada do seu funil, na boca de entrada do funil, ok? Então eu coloquei aqui o Facebook, Google, LinkedIn, mas assim, tem Twitter, tem Instagram, e você pode inclusive falar com outras fontes, colocar outras fontes de tráfego. Você pode falar com grandes portais, você pode falar com o portal da sua cidade, você pode falar com uma associação da sua cidade, que de repente de comerciantes, enfim. Existem várias e várias fontes de tráfego que você pode comprar tráfego na internet, ok? Eu dei alguns exemplos aqui, mas não se preocupe com isso, ok? O importante neste módulo é você entender a estratégia do funil de vendas. Depois que você montar a sua estratégia, que o funil estiver rodando, aí você vai começar a usar a criatividade para deixar o teu funil cada vez mais legal, mais bacana, certo? Então, qual é a melhor opção de tráfego para mim, para você que deve estar perguntando, né? Mas tá, mas o que é melhor para mim? Eu ouvi falar que é melhor anunciar no LinkedIn, por exemplo. Então, o pessoal que é B2B, né, que presta serviços, sempre vem me perguntar isso. Eu ouvi falar que é no LinkedIn que é legal, Davi, o que você acha? Eu não acho nada, eu não acho assim, tudo no marketing digital você tem a impressão, existe no marketing digital uma saturação de informação no marketing digital. Todo mundo sabe um pouquinho, todo mundo é dono da razão e da verdade, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu prefiro não dizer assim, é o melhor LinkedIn, é o melhor. Porque, por exemplo, eu já fiz coisas que eu tinha certeza que ia ser fantástico, né, no Google e foi uma porcaria, e depois eu fiz no Facebook e foi fantástico. Então já teve coisas que eu fiz no Facebook que foi uma porcaria e em outros lugares foi fantástico. Então o marketing digital basta você testar um pouquinho, né, e ver o que dá mais resultado. Você conseguiu fechar o teu funil, conseguiu fazer a tua estratégia se mover, depois você vai só otimizar ela para fazer ela acontecer cada vez melhor, ok? Então, de novo, né, 6 passos para você escolher como que você vai fazer comprar tráfego, né? Primeiro, você tem que conhecer seu público, tem que conhecer. Mas se você chegou até aqui o módulo 3, então você já fez o módulo 2 e você já sabe, né, por exemplo, quais são as maiores dores do seu público e quais essas dores que você vai realizar com os sonhos que ele busca, né, que o público busca. Você vai ter que definir que produtos vão resolver as dores e você vai ter que montar a tua oferta, porque não existe marketing, não existe publicidade, não existe nada se você não tem um produto bem definido e uma estratégia, não. Se você não tem um produto bem definido e uma oferta bem definida,
para um público que você conheça muito bem. Se você não tiver isso, não existe marketing, não existe publicidade. Tem que saber disso daí, ok? E aí, com isso na mão, com esses elementos na mão, então, de novo, conhecendo o público, o teu produto definido e a tua oferta, aí você vai definir a estratégia do seu funil, como que o seu funil vai fazer com que as pessoas se tornem seus clientes, né? E aí você vai testar os anúncios, como eu falei, de várias formas, testa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vê qual que está sendo a melhor relação custo-benefício do seu dinheiro investido. A partir do momento que você fez o teu funil acontecer, aquilo que eu sempre digo, no mundo digital, quem consegue um cliente, consegue 2 clientes. Quem consegue 2, consegue 10. Quem consegue 10, consegue 100, consegue 1000. Porque é assim que funciona. E é fantástico, porque às vezes você vai estar lá conquistando vários e vários clientes por mês, e você não vai dar nem mais bola para isso. Porque a emoção de você ter conseguido o primeiro cliente na internet vai ser a mais forte de todas. A hora que você consegue a primeira vez, depois torna-se quase que banal. Torna-se muito simples, porque de fato é muito simples, né? Então, o importante é a gente focar em conseguir os primeiros clientes na internet. Conseguir os primeiros, isso quer dizer que você acertou a estratégia do seu funil, você acertou tudo, e aí basta você otimizar, que é o passo 6. Otimizar o melhor resultado e cortar os piores resultados, né? Então, você vai ver para frente, você vai entender, né? Então, depois você vai testar alguns anúncios, você vai mudar alguma coisinha nas landing pages, nas páginas de agradecimento e tudo mais, tal. Você vai arrumando o teu funil. Mas o importante é a gente focar em conseguir o primeiro cliente, ok? Então, esses são os passos para você ter o tráfego pago. Então, nesta aula aqui nós falamos sobre presença, não é? O que é presença e o que é tráfego, né? E tráfego nós falamos sobre o tráfego orgânico e sobre o tráfego pago, ok? Não são estratégias excludentes, ok? Tem gente que às vezes não tem dinheiro nenhum para investir, nada para investir em compra de tráfego e acaba trabalhando só o tráfego orgânico. Aviso, ok? Tráfego orgânico tem custo, sim, de tempo que alguém vai ter que estar lá fazendo, né, ou gravando vídeos, ok? E é uma estratégia que é lenta, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Às vezes demora de 6 meses a 1 ano para as coisas começarem, para você começar a gerar tráfego a partir daquilo que você criou para o teu funil ou para o teu website, ok? Anúncio já não, anúncio já é automático, ok? Então, falamos aqui sobre presença, tráfego orgânico, tráfego pago. Até daqui a pouquinho na próxima aula.